Olá pessoal, eu sou o professor Aldeni e vou começar uma pequena série de vídeos, né? Na verdade, uma pequena série de vídeos para vocês, tudo bem? É, Falando sobre atomística, física das radiações e nosso principal foco que é o carbono 14, né? Datação por carbono 14. Então, vamos, eu acho que a gente já pode começar, né? Eu vou, deixa eu ver aqui como estou, né? Então, eu vou mudar bem aqui rapidamente. Posso agora tornar aqui. E aqui a gente já vai pro. Deixa eu colocar aqui o pequeno na tela, né? Fica aqui no cantinho. Pronto. Nosso primeiro assunto, aula um, parte um, atomística. Temos aqui, cada aula ela vai estar dividida em duas partes, tá? Duas partes. E envolve também algumas aulas de matemática, tá? Função exponencial e logarítmica. Então mas é pouca coisa, tá bom? É só porque a gente precisa de algumas que vocês possam se familiarizar primeiro, né? Melhor, né? Tá bem mais próximo dessas ideias, tá bom? Vamos começar aqui com atomística. Então deixa eu voltar para lá e já estou aqui. O que é atomística, né? Vamos iniciar. Bem, as primeiras ideias sobre as propriedades das coisas. Deixa eu colocar aqui a caneta, caso a gente precisar fazer algumas anotações. Os antigos filósofos gregos foram os primeiros a apresentar, né? Teorias sobre de que eram feitas todas as coisas, de que essas coisas eram feitas, né? Então temos aqui os pensamentos gregos, dos gregos, né? Então baseado apenas nas observação, hipótese e experimentação. Então isso estava baseado só em ideias, né? Ainda não se tinha nada experimental para poder dizer é isso, é aquilo, tá? Mas se já tinha um pensamento que ficava encucando, né? De que as coisas são feitas. As primeiras ideias que tiveram maior impacto sobre a ciência estão ligadas aos filósofos gregos antigos. Duas teorias sobre a constituição da matéria. De que a matéria é feita? De que as coisas são feitas? Né? O atomismo, por um lado, teoria dos quatro elementos, por outro. O primeiro, um dos primeiros a desenvolver esta ideia de que as coisas são feitas, esse pensamento, está em Leucipo, filósofo grego que vive na região da Ásia Menor, por volta de 478 a.C. Leucipo é reconhecido como o primeiro a sustentar átomos como princípios. Então, átomos são os princípios formativos de todas as coisas. E o pensamento dele já ainda no ano de 478 antes de Cristo. E depois, um, um, um outro filósofo que veio após Leucipo, Demócrito, tá? De Abdera, viveu entre 470 e 460 e até 370 e 360 a.C. O que ele dizia? Demócrito imaginava uma realidade aparente a partir da união dos elementos, que ele chama de átomos e vazio. Então, para ele, existiam duas coisas que formariam as coisas, né? Átomos e vazio. Quando unidos, esses átomos unidos, formam os compostos atômicos, ou compostos acabados. Então, todas as coisas eram feitas de átomos e de vazio. Quando esses átomos se agregavam, eles formavam as coisas. Esse é um mapa aqui para dizer a região de Abdera, né? Que foi uma escola também, na Grécia. Atualmente ela é conhecida como Abdira, uma pequena vila agrícola. Leucipo e Demócrito, né, eram os filósofos pré-socráticos. Por quê? Os pré-socráticos ficaram reconhecidos por procurarem possível origem racional de todo o universo e da natureza.
seja, de que são feitas as coisas, o que contém no universo, né? A origem através da razão. Sugeriram que a matéria era composta de minúsculas partículas, como já falei, indestrutíveis, movendo-se continuamente no espaço vazio. Então, esses átomos não estariam parados. Assim, elaboraram a filosofia atômica, no qual a matéria era formada por pequenas, né, partículas indivisíveis chamadas de átomos. Átomo quer dizer não divisível, ou seja, ir dividindo a chegar a um ponto de não ser mais possível dividir. Então, você imagina algo que você tem algo, por exemplo, você tem uma caneta, e você divide em duas partes. E você divide novamente em duas partes. Você divide novamente em duas partes. Você vai dividindo, 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 até chegar a um ponto que não era mais possível dividir. Essa impossibilidade de divisão, eles deram o nome de átomo. Essa era a menor partícula formativa daquela matéria, daquele objeto, daquela coisa. Esse modelo de considerar a matéria indivisível até chegar a um ponto que não era mais possível dividi-la foi chamada de atomismo. Os elementos básicos da realidade eram átomos, partículas de matéria indivisíveis, destrutíveis, que se moviam no espaço. A teoria dos quatro elementos. Ela foi desenvolvida pelos filósofos pré-socráticos Empédocles, Anaximenes, entre outros filósofos pré-socráticos. A hipótese de que a matéria era formada dos elementos fundamentais. Seriam eles a água, a terra, seria o outro, o fogo e o ar. Esse, esses eram os princípios, né, formativos, né, os elementos formativos de todas as coisas. E um grande encabecedor, né, que pegou essa ideia e desenvolveu ainda mais foi Aristóteles. E além disso, só falando um pouco de Aristóteles, que foi um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Um filósofo grego que viveu nos anos de 384 a 322 a.C. E ele criticou, né, o atomismo de Leucipo e Demócrito. Ele formou uma crítica a esses dois filósofos gregos também. Esses elementos compunham apenas coisas da Terra, porque tinha um quinto elemento. Então, esses quatro elementos, água, fogo, terra e ar, eles faziam parte, eles formavam todas as coisas da região sublunar, tá bom? Então é isso. E na região supralunar, a gente tinha uma outra coisa chamada de éter. Éter, então, estaria na região supralunar, ou seja, acima da Lua, digamos assim. E os corpos celestes, diferentemente, eram compostos exclusivamente dessa quinta essência. Então, quem estava na região supralunar seriam formados de aqueles quatro elementos. E na região supralunar, de uma quinta essência, porque era algo mais, digamos assim, mais puro, né? É o que se imaginava para a época. Esta região supralunar, o éter. E essa ideia se perpetuou por muito tempo. A matéria que constitui nosso mundo apresenta uma estrutura contínua. Segundo Abdala, ele analisando os pensamentos de Aristóteles, né? A matéria não era formada por partículas, por átomos, mas era algo contínuo. Para Aristóteles, a matéria era contínua, não atômica. Então, Aristóteles não aceitava a ideia do atomismo. E suas ideias terminaram prevalecendo, porque era um dos homens mais influentes. E você tem uma contraprova disso, sem algo experimental, então era muito difícil, né? E para a época, as ideias de Aristóteles eram que acabaram se, digamos assim, dando certo, né? A grosso modo. Porque não se tinha tantos argumentos e nem experimentos para rebater algumas ideias. Aí a gente dá um salto aí de vários séculos e a gente já entra na Revolução Científica,
que foi a Revolução Científica? Um conjunto de informações no campo da filosofia natural que ocorreram no século XVI, XVII, né? E o resultado foi o estabelecimento da base da ciência. Então, aqui a gente vai ter algo experimental, né? Algo palpável dentro dos experimentos. Começa uma observação mais criteriosa das coisas. Um dos primeiros pensadores aqui, né, foi Nicolau Copérnico, um dos primeiros cientistas, já no século XVI, a retomar a ideia de átomo e comentar a respeito da natureza e do cosmos. Copérnico atribuiu à Terra um movimento planetário e ao Sol um posicionamento central, nesse modelo cosmológico, antes ocupado por nosso planeta, conforme está aqui. Então, essa imagem daqui, né, eu posso, só um instante, eu só apontar. Então, essa imagem daqui é o geocentrismo, modelo geocêntrico. Esse modelo foi adotado por Aristóteles, permaneceu por muito tempo em que a Terra estaria no centro de todo o universo. Os demais planetas, inclusive o Sol, não era uma estrela, né, considerado no centro, mas sim a Terra, e ele estaria girando. E a gente, se observar o movimento aparente do Sol, a gente diz que o Sol que está girando. Quem tinha argumentos favoráveis para rebater essas ideias antigas, né? E aí temos aqui, então ele vem dizer, Copérnico, que na verdade é o Sol que está no centro. E aí ele atribuiu ao heliocentrismo. Então, Sol no centro. Depois temos aqui, nesse primeiro aqui, que a Terra está no centro, tem uma Terra, tem uma Lua, depois Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Neste aqui, muda. O Sol está no centro, e aí depois o primeiro planeta. Mercúrio, né, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Este foi um pontapé muito grande dado nas bases da ciência, né? É lutar contra muita teoria e contra muitas pessoas que tinham pensamento diferente disso aqui. Pierre Gassendi, do século XVII, é um filósofo, padre católico, astrônomo, matemático francês. Ele garante que os átomos, os componentes princípio materiais das coisas ou a forma primária e universal da matéria. Então, os átomos, na verdade, para ele também seria os componentes princípio, né, principais, formadores de todas as coisas. Início do século XVIII, surgiria uma teoria atômica, aí com John Dalton. Esse moço aqui. Dalton acreditava na existência real dos átomos. Seriam esféricos, sólidos, e seriam as melhores partículas existentes na natureza, né? Seriam duros, seriam indestrutíveis. Átomo formado por uma esfera corpuscular maciça, além disso dotada de energia, que eles ainda chamavam nessa época de calórico. Aí Dalton, ele estabelece, digamos assim, uns postulados, né? O primeiro deles, os átomos são corpúsculos materiais indivisíveis e indestrutíveis, que na verdade não é verdadeiro isso, porque os átomos eles podem ser atualmente divididos, mas para a época não era. Átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos. Equivocado também atualmente porque átomos, por exemplo, átomo de um mesmo elemento, por exemplo, o carbono, ele pode ter o carbono 12, carbono 14, o número de nêutrons, ou seja, isótopos diferentes de um mesmo elemento. Átomos de diferentes elementos possuem propriedade distinta quanto ao peso, tamanho, afinidade. Essa também não é algo tão verdadeiro, porque tem-se diferentes átomos, né, com o mesmo número de massa. Pode ter os isóbaros, e aí isso não é tão verdadeiro. Mas essa quarta é algo ainda bem certo.
Os compostos são formados pela reunião de átomos de diferentes elementos, segundo proporções numéricas simples, tais como 1 para 2 para 3. E isso é verdade, né? Isso é verdade. A gente pode formar vários compostos de diferentes átomos, a reunião deles. A teoria atômica de Joseph John Thomson, esse grande estudioso que fez fortes contribuições para a física, né? Ele imaginava o seguinte: temos N corpúsculos, cada um carregando uma carga de eletricidade negativa, colocada em uma esfera de eletrificação positiva. Toda a carga na esfera seria, né, igual a N vezes Z. E ela teve um modelo, o modelo dele de átomo, modelo atômico de Thomson, seria esse aqui, uma esfera positiva, e nela estariam incrustados aqui cargas negativas. Ele foi um grande descobridor dos elétrons porque ele conseguiu medir, né, a carga, a razão entre a carga e a massa do elétron, utilizando ainda as ampolas, né, de Crookes, testando os raios catódicos, chamavam nessa época. Então ele conseguiu idealizar esse modelo aqui, que o átomo seria desse jeito. Para Dalton seria apenas essa esfera, mas para Thomson seria essa esfera com cargas negativas. Surge também um outro moço, grande estudioso, Ernest Rutherford. Esse rapaz aí. E ele fez um experimento. Ele fez um experimento. Ele aqui tem uma lâmina, né? Aqui uma tela fluorescente em forma circular, material fluorescente. E aqui uma fonte de radiação com partículas alfa. Partículas alfa, elas são positivas e elas saíram daqui, né, para cá, né? E aqui tinha uma lâmina finíssima de ouro. Quando essa radiação que sai daqui, essas partículas alfa atingiam aqui, ele observou o seguinte: umas passavam direto, outras voltavam para cá, né, nessa direção aqui. Outras voltavam. Pouquíssimas voltavam. A maioria passava e era visto aqui nesse anteparo aqui fluorescente, né? Outras se espalhavam nessa direção, mas uma grande parte passava quase praticamente em linha reta. Então isso aqui ele observou. Se está passando praticamente todas, várias, a maioria está passando, significa que tem algo livre aqui, não impede. Mas se outra coisa é o seguinte: algumas voltam. Quando elas voltam, significa que tem algo na frente. Então ele deduziu que aqui deveria existir um núcleo e essas partículas bateriam nesse núcleo e esse núcleo seriam cargas muito coincidentes com as cargas que estariam aqui nessa fonte. Ou seja, cargas iguais, elas se iam repelir. Então elas voltavam. Elas voltavam. E deixa eu apagar aqui só para ficar mais. Desse experimento, ele deduziu que o núcleo seria positivo de um átomo. E uma grande parte, chamada eletrosfera, estaria vazio e teria algo negativo. E aí a gente pode ver alguns formulados, né, alguns postulados dele. O átomo é descontínuo e formado por duas regiões, e ele caracterizou como núcleo pequeníssimo, denso, forte, né, positivo, e eletrosfera. E denso, positivo, seja constituído de prótons. Cargas positivas ainda nessa época. Não se tinha o nome ainda, prótons. Né? A eletrosfera é uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então esse foi o modelo de átomo dele. Cargas em vermelho aqui seriam os elétrons, esse ponto maior aqui no centro, um ponto pequeno com relação ao todo átomo, né?
mas que seria toda a massa praticamente estaria aqui. Só que, olhando para isso aqui, pela teoria clássica do eletromagnetismo, essas partículas ficavam girando, 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 girando. Mas uma partícula girando, né, ela tenderia a perder energia, ela ia perder energia e tenderia a cair no núcleo. Mas isso não aconteceria. E não acontece. Porque se caísse, não existia matéria. Então ele ficou encucado com essa ideia. Mas o grande Bohr, esse moço aqui, ele falou o seguinte: ele veio e resolveu o problema. Então, os elétrons estão em camadas quantizadas, e enquanto nessas camadas podem se movimentar sem perder energia. Os elétrons movimentam-se nas camadas ao redor do núcleo. As camadas ao redor do núcleo apresentam valor de energia específico. Então ele deduziu que aqui, em cada órbita, teria um quanto de energia, ou seja, seria energia quantizada. Então ele rodaria aqui, ele giraria sem perder energia o átomo. Ele só perderia ou ganharia energia se ele fosse de uma camada daqui, né, para cá, né? Se ele absorvesse energia, ele pularia daqui para cá. Tá? Chama-se camada K. O átomo tem 7 camadas. Sairia aqui da camada K para a camada L. Recebesse energia, ele aumentaria, ele ficava excitado, então ele vinha para cá. E se ele perdesse, ele retornaria para cá. Ele retornaria para outra camada. Mas na camada que ele estava, ele ficaria sem perder energia. Porque ele tinha energias específicas em cada uma. Então ele veio e resolveu o problema. Quer dizer, não vai acontecer isso, porque ele está girando em órbita estacionária. Então, naquela órbita está estável, né? A energia está estável, não tem oscilação. Para de unir para outro mais externo, né, o elétron deve absorver energia, como eu falei. E ao retornar para camadas próximas do núcleo, ele libera energia. E quando ele faz isso, ele libera na forma de um fóton, né? Em luz, forma de luz. Em 1920, Rutherford propôs de maneira hipotética, sem comprovação científica, que o núcleo atômico deveria conter outra partícula, que seria a combinação do elétron e do próton. E ele chamou isso de nêutron, carga zero. Uma partícula sem carga elétrica, mas com máxima bem próxima do próton. Ligeiramente maior, né? Um pouquinho, mas digamos, se a gente considerar apenas uma casa decimal, então é praticamente igual. Essa hipótese foi comprovada pelo físico britânico James Chadwick em 1932. Esse moço aí que vocês estão vendo. E prêmio Nobel dele de Física em 1935. E assim ficou deduzida a estrutura atômica do átomo. Temos elétrons na eletrosfera, nêutrons aqui no núcleo e prótons. Nêutron e próton no núcleo e as órbitas aqui. Ó. Então aqui é o núcleo. O núcleo é composto de quê? Prótons e nêutrons. A eletrosfera de elétrons, carga negativa. Elétrons, carga negativa. Núcleo, prótons, carga positiva. E nêutrons, partículas sem carga. Trouxe aqui uma tabela básica do átomo, né? Então, que exemplifica muito melhor. Próton, posso colocar ele assim, o símbolo dele. 1,6 vezes 10 menos 7 kg. A massa 1 mais 1, carga elétrica. Nêutron, representando assim. A massa do nêutron muito próxima, ou praticamente igual à do próton. Carga elétrica nula. E o elétron, representado assim, um E com traço em cima. E aí o elétron ele tem uma massa, né, bem menor, bem menor. A massa relativa dele é como se pegasse uma massa do outro e dividisse para 1836. Então quase 2.000 vezes menor, né, na massa dele. E a carga é negativa. Tá bom?
E aqui, só para exemplificar melhor o átomo de carbono, temos aqui no seu núcleo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons e 3, 4, 5, 6 nêutrons. E aí a gente tem o carbono 12 aqui, né? O carbono, ele temos a quantidade de elétrons também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí é um átomo neutro, porque a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons aqui. Significa que não está ionizado, mas está neutro, tá? E o núcleo, existe a mesma quantidade aqui. Se a gente somar 6 mais 6 dá 12, e 12 é o número de massa deste elemento. Tá bom? E até a próxima aula. Valeu!